Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 20. Obrigado. Lucas 17, versículo 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem a perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Até aí, queridos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que agora nós lemos. Pedimos que o Senhor revele a nós, Senhor, tudo aquilo que está no seu coração, Pai. Que possamos estar diante da Tua presença, Senhor, com os nossos ouvidos espirituais atentos ao que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos de nós adoramos surpresas, né? Quem não gosta de ser surpreendido com uma festa, né? Que você não estava esperando, ou então, que mulher não gosta de ganhar flores, né? Eu estou devendo algumas para minha mulher que já está torcendo a sua boca, para mim é verdade, né? Então, meia culpa aqui. Quem aqui não gosta de ganhar presente sem nenhum motivo, sem avisar? Mas infelizmente também nem toda surpresa é boa. Muitas vezes o desemprego nos surpreende, muitas vezes a morte de um parente nos surpreende, sem qualquer aviso, sem qualquer preparação, um assalto, um sequestro. Eu aqui não tenho a intenção de parecer mórbido ou negativista, mas eu quero mostrar para você como nós somos vulneráveis e frágeis diante das circunstâncias da vida. No trecho que a gente leu agora há pouco, Jesus nos fala de um evento surpreendente, a vinda dele, a segunda vinda dele, que nós devemos estar preparados. Para uns será uma surpresa maravilhosa, para outros não será uma surpresa maravilhosa. Depende de como nós estivermos. Jesus está falando então da segunda vinda. Esse texto, ele é explicado também pelo livro de Daniel, pelo livro de Apocalipse, que um dia nós pretendemos esmiuçar. Mas por ora, nesta mensagem, o Senhor nos diz: estejamos nós preparados, como se Cristo fosse voltar agora, neste exato momento. Esse evento vai ser como o de um noivo que vem buscar a sua noiva para se casarem. Naquela época, muitos casamentos eram assim: o noivo vinha arrebatar a noiva e levá-la para um lugar, fugir mesmo, né? Não era algo muitas vezes preparado.
Às vezes sim, havia um acordo entre as famílias, mas muitas vezes era assim: Jesus será aquele que virá buscar a sua noiva sem avisar o dia. Então devemos estar preparados, porque eu e você somos a igreja, somos a noiva do Senhor. Amém? Então nós somos a sua propriedade, Ele nos comprou, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E a igreja será levada para junto dele para sempre, sem choro, sem dor, sem angústia, sem problemas. Estaremos num outro lugar com ele, num lugar onde ele já está nos preparando. E cremos que na eternidade, onde Deus está, onde Jesus está, tudo já aconteceu, porque Deus vive no infinito, Deus vive na eternidade, vive o eterno agora. No dizer de Agostinho, Deus é o eterno agora. Nós não conseguimos compreender, porque nós nascemos, vamos morrer e passamos por essa existência, por essa história, por esta vida. Mas nos planos de Deus, tudo já aconteceu. E Ele já sabe, já tem todo o poder, tem todas as coisas nas suas mãos. Mas nós precisamos estar preparados. Amém, queridos? Então, primeira coisa, não haverá hora marcada. Ele não vai avisar o dia que virá nos buscar. Paulo diz que o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Um ladrão de noite, todos querem que ele não entre na sua casa, é óbvio, né? E geralmente ele vai quando ninguém está esperando. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:2. Um ladrão de noite, para surpreender, estejamos nós preparados. Então a tônica desta mensagem, e o que o Senhor diz aos nossos corações nessa noite, e a todos quantos nos assistem pela internet também, é que estejamos todos preparados para que não estejamos em trevas. E Paulo também nos adverte a exortarmos uns aos outros com essa palavra. Significa que é uma palavra que deve ser ensinada, e muitas vezes não temos visto muito nem ensino e nem menção sobre essa palavra, que Jesus virá voltar para nos buscar. E nos acomodamos como a nossa vida aqui, onde ela está, com as minhas coisas que eu tenho que fazer. Parece que nós não somos desse mundo. Parece que nós não nos comportamos mais como se nós fôssemos levados. E parece que nós vamos perdendo o anseio de estarmos com o Senhor. Mas Paulo nos adverte a nos edificarmos com esta palavra uns aos outros. Devemos compartilhar esta palavra. E nós vivemos dias onde vive-se somente o agora. O agora é o que interessa. E a gente pensando alguns versículos, é fácil a gente encontrar uma base mais ou menos para um monte de doutrinas estranhas que a gente vê por aí. Que você deve comer o melhor desta terra. É claro que a palavra de Deus diz isso. Mas em que contexto ela diz isso? Vivemos dias onde só o agora é que interessa. Que você deve investir em Deus para receber alguma coisa de volta. Como se a obra de Deus fosse uma bolsa de valores. Não, isso é uma visão limitada e materialista do reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo, não é comida e nem bebida. Amém, queridos? Há uma preocupação exagerada de muitos com acúmulos de riquezas nessa terra. E usam criminosamente o nome de Jesus para justificar essas aberrações. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos acumular tesouros aonde a traça não corrói e aonde o ladrão não pode roubar. Amém? Então temos que estar preparados para o dia do Senhor. Os nossos tesouros estão na eternidade. Então, como estar preparado? Você talvez me perguntaria, como que eu me preparo então? Primeiro de tudo, entregando a nossa vida para Ele. A Bíblia diz que por meio de Cristo nós somos salvos, só por meio de Cristo nós podemos ser livres de todo o pecado, e que Jesus nos salva para todo sempre. Ele perdoa os nossos pecados já cometidos, o que cometemos agora, a cada minuto, e o que ainda iremos cometer. Estão todos cobertos pelo sangue de Cristo. Não há outro caminho, e não é então pelas nossas obras. Porque lá no Velho Testamento vemos que as nossas obras são trapos de imundícia. Também não é com sacrifícios que alcançamos a salvação. Nem sacrifícios de animais, nem sacrifícios financeiros, que agora já não existe sacrifício de animais, então inventaram sacrifícios financeiros na igreja brasileira, de uma maneira geral. Esse sacrifício é
tolice, porque Jesus já realizou o sacrifício definitivo e suficiente. Portanto, é cuspir na cruz de Cristo, voltarmos a isso, voltarmos aos resquícios de elementos judaizantes, ou resquícios de elementos de teologia de prosperidade. Isso não vai nos fazer chegar perto de Deus, ao contrário. Então, entregando a nossa vida para Ele, sendo salvos por meio de Cristo, é o primeiro passo para estarmos preparados. A outra coisa que nós podemos fazer para que estejamos firmes, estejamos preparados, é que a nossa santificação esteja firme. E aí nós confundimos muitas vezes justificação com santificação. Na verdade, Cristo pagou o preço que eu não conseguiria pagar. Isso é justificação, é estarmos justos, não pela minha própria justiça, mas pelo sangue de Cristo, de um inocente, que morreu por mim, morreu por você. Então, aos olhos de Deus, quando Ele nos enxerga com amor, mas por causa de Cristo e não por nossa própria causa. Isso é justificação. Um terceiro pagou o preço que cabia a nós pagarmos e não conseguiríamos. Agora, a santificação é diferente. Santificação envolve, sim, o meu sacrifício, não para ser salvo, mas para continuar firmes no caminho que nos leva à eternidade. Viver uma vida de oração, uma vida que rejeita o pecado, que rejeita as facilidades desse mundo. O mundo coloca na nossa frente pratos e manjares a todo momento. Então, se nós somos justificados por Cristo, as nossas atitudes de santificação devem ser condizentes com aquele que nos salvou. Devemos rejeitar o pecado. Tem a ver também com a nossa vida cotidiana prática, como eu sempre tenho dito aqui. Nós que vivemos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho diante de todos os que estão à nossa volta. Ser igreja e ser de Cristo não se resume a esse espaço de culto, não se resume a um templo. E eu falo espaço de culto, porque culto também não é a reunião. Culto é a minha vida diária de devoção a Deus. Em tudo o que eu faço, eu cultuo a Deus quando eu sou um bom funcionário, quando eu sou um bom patrão, quando eu sou honesto em todas as áreas da minha vida, quando eu falo a verdade, eu estou cultuando a Deus. E principalmente quando estamos congregando também uns com os outros, falando das coisas de Deus, unidos em Cristo. Não se resume às músicas, à liturgia, à pregação. Isso é uma pequena parte de ser igreja, como nós sempre temos dito. Então a nossa santificação deve estar firme. Devemos ter uma santidade prática, conforme nós já ministramos aqui há algumas semanas. Outra coisa que devemos fazer para que estejamos preparados, ou indícios de que estamos preparados, quando estamos pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só fazer evangelismo. Veja bem, evangelismo é uma coisa, evangelização é outra. Estávamos até tendo essa discussão na faculdade, numa das aulas. Evangelização é a missão da igreja. O evangelismo talvez seja a maneira que isso vai se externar na prática. Que materiais que eu vou usar, que público-alvo eu desejo atingir, mas a evangelização é a mesma, é a missão, é a Jesus Cristo pregar a Cristo crucificado e ressurreto. O evangelismo vai dizer se eu vou fazer isso com música, com teatro, com pantomima, enfim. O evangelismo então é um bracinho da evangelização. Evangelização é o que não pode faltar em nossa vida prática. E evangelizar vai além de falar, como nós sempre temos dito aqui também. Queremos que cada um de nós desenvolva a sua missão onde estivermos. A nossa missão, a missão da igreja, ela é diária. Ela não é um evento, ela também não é algo que se projeta simplesmente para outro país, para outra cidade. A missão da igreja é o aqui, o agora. Podemos fazer isso indo na padaria, conversando com um amigo, na sua faculdade, no seu trabalho. Isso é evangelizar, é dar um bom testemunho cristão. Evangelizamos quando damos bom testemunho de Cristo. E muitos religiosos diriam que testemunho cristão é estilo de roupa, estilo de cabelo, mas
Não é a nossa forma de pensar e nem a palavra de Deus nos afirma coisas desse tipo. Bom testemunho não é comida, não é bebida, não é estilo de roupa, estilo de música. Bom testemunho em Cristo é viver verdadeiramente em Jesus, sem religiosidade, sem farisaísmo, sem fanatismo religioso eclesiástico. E por mais paradoxo que possa parecer, veja bem, quando se fecha numa redoma de religiosidade, o indivíduo dá muito mais mau testemunho do que bom testemunho. Porque o que é ser testemunha? Ser testemunha é dizer para as pessoas que não conhecem a Cristo aquilo que aconteceu com você, porque você conheceu a Cristo. Então é um paradoxo você se envolver numa bolha e excluir todas as pessoas que não conhecem a Jesus desta bolha, e exigir que todas elas venham para a bolha, sem saber aquilo que você fala, porque muitas vezes não externamos a nossa maneira de viver, muitas vezes damos mau testemunhos, nos comportamos talvez de maneira a envergonhar o Evangelho de Cristo, ou de uma maneira tal a ser completamente incongruente as nossas atitudes com aquilo que nós pregamos como verdade. E isso precisa mudar. Toda vez que a Bíblia fala em bom testemunho, ela se refere ao crente dar testemunho para o que é de fora. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei testemunhas em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e todos os confins da terra. Ou seja, recebemos poder de Deus, aceitamos a Cristo, e esse testemunho se alastra, se espalha. E a primeira evidência disso na Bíblia foi aquelas pessoas todas falando em línguas diferentes, que eram a língua das pessoas que estavam vindo a Jerusalém cultuar a Deus na sua expressão judaica de religiosidade, e ali naquele momento ouviram a primeira vez, talvez de muitos a primeira vez, sobre as maravilhas de Deus em sua própria língua de origem. Então aqui temos em Atos o exemplo prático de que o Evangelho de Cristo é para ser pregado àquele que nunca ouviu falar de Deus. Então não adianta nos colocarmos numa bolha que tem a sua maneira própria de vestir, que tem a sua maneira própria de ouvir as músicas, que tem a sua maneira própria de enxergar o mercado, que só consome produtos gospel, que não vive em outro mundo a não ser o eclesiástico, e confunde eclesiástico com o reino de Deus. Isso precisa mudar em nossa mente, na igreja brasileira de uma maneira geral. E ser de Cristo, anunciar a palavra de Deus, também é anunciar a palavra revelada, a palavra de Deus. Não somente com as suas atitudes, como nós falamos até agora, mas também as boas novas. Dizer às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Que embora Deus, aceitando a todos pelo seu sacrifício, é necessário que tenhamos uma atitude em relação a Ele. Deus nos aceita em Cristo, mas precisamos que Cristo seja o Senhor da nossa vida. E precisamos dizer isso às pessoas que não têm a Cristo como o Senhor das suas vidas. Para que Cristo então passe a ser o dono da vida dessas pessoas também. Então quem está pregando o Evangelho, sendo de Jesus, anunciando a Cristo, está com certeza preparado para se encontrar com Jesus quando Ele vier nos buscar. Isso é um grande indício e é uma forma de nos prepararmos para a volta de Jesus, é anunciar o Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando vivemos o Evangelho, quando nós respiramos Jesus em tudo que nós fazemos, nós estamos com a nossa santidade tinindo. Nós estamos ali com uma pegada espiritual diferenciada. Nós estamos mais próximos de Deus, estamos mais vazios de nós. Compartilhar o Evangelho é estar preparado para a sua volta, porque quando compartilhamos o Evangelho, dizemos que há uma solução, há uma saída, há uma esperança para essa humanidade perdida, da qual também fazemos parte. É também por outro lado, não é por outro lado também achar-se superior às outras pessoas, às outras confissões de fé, mas é dizer às pessoas aquilo que faz diferença na nossa vida e que pode transformar a vida de todo mundo, em nome de Jesus. Então, recapitulando, não haverá hora marcada. Precisamos estar firmes, pregando o Evangelho com a nossa santidade
e também que jamais venhamos a abandonar a nossa fé. E aqui nós estamos falando de um ponto bem específico, que é apostatar da fé, é a apostasia. Apostatar da fé é ter conhecido a Cristo um dia e conscientemente negá-lo depois. É ir num caminho totalmente oposto ao Evangelho. E eu não estou falando de um esfriamento que às vezes pode acontecer na nossa vida. Muitas vezes pecamos e até nos levantarmos e até nos sentirmos perdoados, porque Deus nos perdoa também em fração de segundo se o nosso coração estiver arrependido daquilo que nós fizemos. Mas às vezes o caminho de volta é demorado. Muitas vezes determinados pecados fazem com que a nossa vida fique ancorada. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um afastamento total e deliberado, consciente, voluntário, da fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E talvez para você pareça estranho isso, é esquisito para nós imaginarmos, mas eu já vi pessoas que se diziam cristãs em Cristo mesmo, e de repente abandonarem a Cristo e falarem: eu não sigo mais o Evangelho. Não é por questão de afastamento da comunidade, é por deixar de acreditar em Cristo como seu Senhor. É grave isso. Isso sela o destino eterno da pessoa enquanto ela não se arrepender. Amém, queridos? Que jamais venhamos abandonar a nossa fé, ou nos afastarmos de tal forma com que nós vivêssemos como se Deus não existisse. Isso também é uma apostasia, uma forma light talvez, que a nossa consciência talvez fique menos pesada. Mas quando você se afasta da comunhão de uma tal forma que você vive como se Deus não existisse e que Cristo jamais tivesse nenhum domínio sobre você, daí nós temos também sintomas desse espírito de apostasia. Antes que Cristo volte, haverá um movimento de apostasia generalizado no mundo, e o aparecimento do anticristo está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aquele pessoal lá de Tessalônica achava que Jesus já tinha voltado, e que eles já estavam vivendo a ressurreição, numa nova vida, mas Paulo fala: não, vocês ainda não ressuscitaram, porque tudo era muito novo, né? Nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. Agora eles não tinham, eles só tinham as palavras orais de Paulo e os escritos do Evangelho, outros escritos de alguns pais da igreja e de alguns irmãos que escreviam cartas. Para nós é fácil entendermos que ressurreição não é isso, mas eles pensavam que estavam vivendo a ressurreição. Então Paulo diz um monte de coisas que vai se manifestar antes de que venha Jesus na sua segunda vinda. É que uma das coisas é que o filho da perdição, o anticristo, se levante. Temos vivendo vários anticristos de uma maneira geral, tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que se levanta no sistema deste mundo contra Cristo, contra tudo o que é o Evangelho, se torna um anticristo. Mas vai se levantar especificamente um anticristo, uma figura conhecida mundialmente, e vai apregoar e vai enganar a muitos, e também haverá um movimento geral de apostasia da fé. Então a palavra diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então vale a pena viver por Cristo. A coroa da vida está prometida para aquele que perseverar. Amém, queridos? Outra coisa que aprendemos é que o reino de Deus não virá como os demais reinos terrenos. Está lá, Lucas 17, versículos 1 e 2. Não, versículos 1 e 2 não, no versículo 20... Aqui, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Então, queridos, o reino de Deus não será como os demais reinos terrenos, como o reinado dos romanos, que subjugaram
diversos países ao longo dos séculos e que depois teve um fim. Ou o reinado dos vikings e de todo aquele pessoal dos bárbaros, ou dos gregos, ou dos troianos, ou dos egípcios. Não será um reino conhecido como esses todos outros. Os judeus aguardavam o reinado literal de Jesus, né? Eles queriam que Jesus os libertasse politicamente do Império Romano. Queriam pegar em armas, queriam proclamar Jesus rei à força. Então, quando Jesus, e o espírito do Evangelho e aquilo que havia em Jesus é totalmente... Basta ler a palavra de Deus para ver como é tudo muito diferente do que a gente às vezes vê por aí. Jesus realizava um milagre, as pessoas falavam, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e tudo mais. Jesus falava, calma, não espalha muito a notícia. E Jesus, quando queriam proclamar ele rei à força, ou queriam assim ovacionar a Jesus como alguém que fosse apto para destronar a César, Jesus sempre saía de cena, porque o reino de Deus não é deste mundo. Amém? Eles queriam pegar em armas. Uns viam Jesus, um Messias realmente, mas um Messias imperador, não um Messias espiritual. E muitos sabiam que Jesus poderia realizar proezas incríveis vindas da parte de Deus, mas muitos criam que isso era apenas um instrumento para a implantação de um reinado literal, onde Israel seria a subjugadora de todas as nações da terra. Mas não entenderam absolutamente nada de que o reinado que Deus implantou em Cristo era um reinado espiritual, onde ele poderia salvar a toda a humanidade, e um reino que não é deste mundo. E Jesus disse que o reino de Deus estava entre eles, e eles não entenderam. O que significa? Significa que o reino de Deus está onde o Evangelho é pregado. Então, quando você fala de Jesus para as pessoas que estão à sua volta, embora o reino de Deus ainda não seja perfeitamente implantado, porque nós vivemos em uma dicotomia entre o já e o ainda não, o reino de Deus um dia será completo na eternidade, na glória, mas ele já começou a ser implantado com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, as boas novas, a esperança, o Evangelho, onde ele é pregado, ali começa a se plantar o reino de Deus. Então pregue o Evangelho, estabeleça o reino de Deus onde você estiver. Quando João Batista quis saber se Jesus era o Cristo ou não, a resposta que ele teve foi: os surdos ouvem, os mortos ressurgem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Está lá em Mateus 11:5. Então quer dizer, o reino de Deus começou a ser implantado. Então Jesus advertiu aqueles judeus que não ouvissem os que estivessem falando, o reino de Deus está ali. Não, está ali, está acolá. Jesus diz claramente, não os sigais, não sigam eles, não se apressem em segui-los. Por quê? A própria palavra também nos diz, porque o Filho do Homem virá como um relâmpago, que se mostra no ocidente, que nasce no oriente e se mostra no ocidente. E aqui onde nós lemos, diz que é um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, não tem nada a ver com este mundo, não tem nada a ver com o formato que nós conhecemos de reinado. Infelizmente nós vemos muitas pessoas intencionadas, bem intencionadas ou não, munidas de muitas visões e revelações sobre a data da volta de Cristo. Ainda há quem se atreva a fixar data para Jesus voltar, mas essa aí diz que fica entre 2017 e 2018, né? Ficou meio em cima do muro. Mas é uma grande viagem na maionese, né? Esse assunto desperta muita curiosidade mesmo. Mas a verdade é uma só: nós temos que estar preparados. Jesus pode voltar agora, enquanto falamos aqui, mas também pode voltar enquanto voltamos para as nossas casas, ainda absorvendo a palavra que aprendemos aqui, ou então durante o seu trabalho. Temos que estar preparados sempre para a volta de Cristo. E nos versículos 26 a 30, Jesus nos mostra alguns exemplos de pessoas que não estavam esperando o juízo de Deus, e ele chegou.
ele fala nos tempos de Noé, o povo estava bebendo, comendo, casando-se, quer dizer, vivendo a sua vida. E naqueles tempos de Noé, Deus levantou Noé para ser um instrumento de juízo sobre a terra. Por quê? Porque a iniquidade tinha se proliferado sobremaneiramente, de forma brutal. E aquele povo foi avisado. E aquele povo achava que Noé era louco, que Noé era doido. Então Deus usa Noé para construir uma arca. O dilúvio veio e consumiu a todos que não ouviram a sua pregação. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra. Talvez os pecados maiores que a gente tem na Bíblia na área sexual, por exemplo, vemos que Sodoma e Gomorra eram realmente deteriorados, essas cidades. Então, quando Ló saiu de lá, caiu fogo e enxofre sobre essas cidades. Hoje em dia é uma região desértica, realmente morta, triste. Não há absolutamente nada para se ver lá, só ruínas. Nós vimos de longe. Eu e a Luana, quando estivemos por lá, nós vimos bem ao longe. Lá é Sodoma e Gomorra. Você vê assim, realmente não cresceu nada, não prosperou nada, não virou nada aquele lugar. Desceu fogo e enxofre, e até hoje conservado daquele jeito, para que seja mostrado à humanidade que Deus não brinca quando Deus promete uma coisa. Outra coisa que podemos extrair desse texto que nós lemos está nos versículos 34 a 37. Jesus foi claro em dizer que nem todos se salvarão. Uns vão, outros ficam. 2 numa cama, um será levado. 2 trabalhando no campo, um será levado e outro deixado. O que nós podemos aprender com essa mensagem, meus amados? É que a gente não pode viver das experiências dos outros. A primeira coisa que eu diria para você nessa noite: viva a sua experiência com Deus. Olhe somente para Jesus. Muitas vezes, o fato de sentarmos nessa cadeira, creio que não falo isso para ninguém que esteja aqui, porque conhecemos bem para quem nós estamos falando, mas muitas vezes as pessoas frequentam como simpatizantes e acham que sentados nessas cadeiras já estão permeadas por uma auréola celeste, e que se Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar quem está sentado nas cadeirinhas. Isso é um ledo engano, e que talvez seja também fruto da nossa inércia em pregar o evangelho de verdade. Talvez a igreja tenha adormecido. Nós falávamos isso no conselho de pastores. O pastor Marco, presidente do conselho, estava falando na reflexão, na nossa reunião mensal, ele estava falando justamente isso. Será que a igreja não se acomodou um pouco? A gente já não impõe mais as mãos, a gente é muito polido com algumas situações, parece que a gente não bate de frente às vezes com a palavra, às vezes temos receio de desagradar um e outro. Que isso não seja uma realidade nessa igreja, em nome de Jesus. Precisamos conscientemente saber que Cristo voltará a qualquer momento, e que não basta frequentarmos, sermos simpatizantes de uma palavra legal, de uma palavra que dá uma aliviada no nosso sofrimento, uma música boa aos nossos ouvidos, e depois vivemos as nossas vidinhas como se Jesus não existisse. Não. Estar dentro de um ambiente religioso não vai levar ninguém para o céu, a não ser que estejamos sabendo exatamente aquilo que nós fazemos aqui, que isso seja apenas uma parte daquilo que nós somos em Cristo todos os dias, salvos em Cristo. Jesus afirmou: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Essa experiência é intransferível, é minha e só minha com Deus, e sua, e só sua e de mais ninguém com Deus. Não viva das experiências dos outros. Não se adquire salvação por ser filho de crente. Não se adquire santidade pela oração do outro. Muitas vezes a intercessão de um irmão vai fazer com que nós sejamos abençoados, curados, mas não podemos viver nesta muleta espiritual todo o tempo da nossa vida. A intercessão por nós é uma bênção, mas você não pode viver da intercessão dos outros. Você precisa desenvolver uma vida de santidade com Cristo, ou seja,
estar sempre preparado, em nome de Jesus. E para finalizarmos, nosso desejo, o desejo do nosso coração é que nós estejamos com os que se encontrarão com Cristo. Amém, queridos? É o desejo do Senhor que todos nós façamos parte daqueles que vão estar junto com Ele para todo sempre. Ele pagou um preço, o preço da justiça de Deus. Deus é justo e é bom. Ele não deixa de ser bom para ser justo. Nós não somos justos, fomos justificados pelo sangue de Cristo, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. De que lado que nós ficaremos? Aceitar o sacrifício de Cristo é o marco definitivo, então, para estarmos com Ele um dia. E Ele também disse que aquele que não se envergonhar dEle, Ele também não se envergonhará dEle diante de Deus. Amém? Estejamos nós preparados para o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que essa palavra confronte o nosso coração, o nosso comodismo. Que essa palavra, Senhor, confronte, Senhor, a nossa vida. Que nós possamos fazer uma autocrítica de como nós temos levado a nossa vida diária, conforme nós temos vivido, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós, por estarmos às vezes no automático, nós nos negligenciamos a leitura da Tua palavra, ou uma devoção especial a Ti, Senhor. Nos perdoe. Queremos estar preparados. Queremos que o Senhor veja em nós corações de verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, em qualquer lugar onde estejamos. Tira de nós, Senhor, a nossa mente religiosa, que muitas vezes insiste em voltar, insiste, Senhor, em nos fazer, nos sentir com uma consciência tranquila, simplesmente por aparecermos na igreja e mostrarmos para os outros que nós viemos. Que isso possa ser repreendido e jogado por terra em nome de Jesus. Que possamos viver uma vida de verdade, de oração, de jejum, uma vida que seja devota completamente ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos pregar também o Teu Evangelho, com palavras, ações, atitudes, e também, Senhor, com ações evangelísticas, mas sobretudo falando da Tua palavra em todo o tempo, Senhor. Queremos estar preparados, Jesus. Nos incomoda, nos encoraja a viver uma vida diferente, Pai, acima da média, acima da mediocridade. Em nome de Jesus, Pai, dá vida a essa palavra em nossos corações essa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia.